Muito bom dia, meu querido amigo, muito bom dia, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus hoje, ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os versículos de 11 a 32. Porém, eu não estarei lendo a parábola toda. O nome da parábola é a parábola do filho pródigo. Eu só estarei lendo os versículos 11 e 12, e depois você pode estar lendo aí a parábola na íntegra, na sua Bíblia, em casa, ou no seu tablet ou no seu smartphone. Vamos à leitura? Diz o seguinte: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Este filho pródigo, ele pega o seu bem e ele simplesmente vai embora dos braços do pai, da casa do pai. Ele simplesmente vai para o mundo e ali ele pega toda a sua riqueza, tudo que ele tinha ganhado do pai, e ele então começa a gastar toda a herança que ele tinha recebido do pai vivo. E eu quero fazer aqui um adendo que não existe herança de pais vivos. Em outras palavras, o filho pródigo aqui está pedindo nada mais nada menos do que a morte do seu próprio pai. Olha que triste, ele está pedindo a morte do seu próprio pai. Foi exatamente isso que aconteceu. Então o filho pródigo vai para as baladas, ele começa a gastar com prostituição, com bebidas, com drogas, com tudo o que este mundo ilusório nos oferece, e ele então um dia acaba sem dinheiro algum. E ali, com orgulho plantado no seu coração, ele então não decide voltar para a casa do pai. Ele simplesmente arruma um emprego e vai cuidar de porcos. E no momento que ele vai cuidar de porcos, ele começa a comer a lavagem dos porcos. Olha só que situação. Então ele lembra de tudo que ele tinha na casa do pai, de quanto o pai o amava, de quanto o pai o cuidava dele, de quanto o pai o protegia, e ele então resolve voltar para a casa do pai. E eu me lembro e recordo nessa história que o pai estava aguardando o filho de braços abertos, e ele o avista de longe, o filho pródigo voltando. E então o filho pródigo volta para a casa do pai, e o pai o recebe de braços abertos. Olha que lindo. E o pai manda matar um novilho, para que o filho pudesse comer o melhor e se vestir da melhor roupa. O que eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, segundo essa história, e para os filhos e pais que aqui estão ouvindo esta mensagem, que não existe herança de pais vivos. Não existe herança de pais vivos segundo o Código Civil. Não existe. Só existe herança para os filhos quando os pais morrem. Em outras palavras, este filho estava desejando a morte do pai. No dia 29 de setembro, aconteceu um acidente de moto comigo e com a minha namorada. Olha só, nós não éramos namorados nessa época, nós estávamos saindo de um culto e numa rotatória eu então pego ela de carro, eu pego ela com a moto. E ela então vem ao chão e ali eu todo preocupado se ela tinha quebrado alguma coisa, eu coloco a mão na barriguinha dela e ali eu vejo que ela, graças a Deus, Deus tinha me revelado naquele momento em oração que, filho, fica tranquilo que nada quebrou dela. E eu quero dizer para vocês que isso nos uniu muito, de verdade, esse acidente. E graças a Deus ela realmente não quebrou nada. Mas quando foi, isso aconteceu no dia 29 de setembro. Nós estávamos saindo de um culto, ela canta e eu prego. E no dia 2, eu presenciei uma das cenas mais lindas da minha vida. Eu não conhecia o filho dela e comecei a conhecer aquele dia. E o filho dela escondeu dela a chave da moto para que ela não pudesse mais usar junto com a avó. E ela estava ali, nervosa, brava, brigando com o filho, porque ela queria a chave da moto porque o emprego era novo e com razão ela precisava da moto para trabalhar. Mas ele falou que não iria dar porque ela já tinha sofrido 5 acidentes de moto. E naquele momento que eles começaram a discutir ali, ele falou assim: se acontecer alguma coisa com você novamente, se você perder a sua vida, como é que eu vou ficar? Eu te amo. E no momento que ele faz essa afirmação que ele amava a sua mãe, a mãe começa então a sair lágrimas dos seus olhos, e a mãe então começa a chorar também, e os dois se abraçam. E eu nunca vi na minha vida
uma cena de amor tão linda, de um filho para com a mãe e de uma mãe para com o filho. E isso me tocou profundamente. E hoje eu estou contando essa história aqui para a honra e glória de Deus, porque foi a cena mais linda que eu já vi na minha vida. E eu quero dizer para vocês, queridos filhos, vocês que estão ouvindo essa história, por favor, ame seus pais. Por favor, ame a sua mãe. Diga para ela o quanto ela é importante. Diga para o teu pai o quanto ele é importante enquanto você tem pai, porque os pais só querem os bens dos filhos. Jamais um pai vai querer ou uma mãe vai querer o mal dos seus filhos. Então hoje, filhos, valorizem os teus pais enquanto eles estão vivos, porque depois que eles descerem à sepultura, não vai mais adiantar. Que Deus abençoe vocês, que vocês amem os seus pais e que os pais também amem seus filhos. Amém? Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, por favor, abençoe os nossos filhos. Abençoe também os nossos pais. Eu não tenho mais pai, mas abençoe a minha mãe. Abençoe, Senhor Deus, a todas as mães e pais deste mundo. Abençoe a todos os filhos e filhas deste mundo. E que o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um deles hoje. Eu entrego cada um deles em tuas mãos, em nome de Jesus, Pai, que eu lhe peço e desde já eu lhe agradeço. Amém.